O ar dentro do galpão estava carregado com o cheiro de óleo e o calor de julho. As moscas zumbiam preguiçosamente na luz da tarde, batendo contra caixas de ferramentas enferrujadas e rolos de arame pendurados. No canto de um pequeno galpão em Vila de Santana, no sertão de Minas, o pequeno Matheus Fernandes, de 10 anos, agachava-se ao lado da enorme e silenciosa carcaça de um trator Valmet 85, o mesmo gigante vermelho que um dia lavrara hectares nas mãos de seu avô. Mas agora era uma fera esquecida, sem vida há 7 anos. "Não mexe nisso, moleque", rosnou o tio Ramiro, um homem parrudo com graxa nos dedos e um permanente ar de desdém. "Você só vai piorar as coisas." Matheus o ignorou, traçando o número de série desbotado no motor. Algo sobre a forma como ele havia quebrado não fazia sentido. A família tentou contratar um mecânico no ano passado, mas o homem foi embora coçando a cabeça. "Não tem mais conserto", disse ele. Desde então, o trator se tornou um monumento ao fracasso. "Deixa que os mais velhos cuidem disso", murmurou alguém atrás dele. Mas Matheus, quieto e observador, já havia notado coisas que os outros não viram. A tensão no cabo do acelerador, a corrosão irregular perto da entrada de combustível. Seus dedos formigavam de curiosidade. Seu avô, Antônio Fernandes, costumava dizer que as máquinas falavam se você soubesse como escutá-las. Matheus levantou-se, com o coração batendo forte, e declarou com suave determinação: "Eu vou consertar ele." Todos riram, mas ele não. A primeira noite, Matheus voltou ao galpão. O cheiro de terra seca e metal quente ainda pairava no ar, misturando-se com o aroma dos ipês que cercavam o pequeno sítio da família. Da janela quebrada do galpão, ele podia ver as colinas do sertão mineiro se estendendo sob um céu que começava a se encher de estrelas. Sua mãe, Helena, dobrava o turno na padaria da cidade. Seu pai havia partido para a Alemanha em busca de trabalho 3 anos antes, e suas cartas chegavam cada vez com menos frequência. Era o avô Antônio quem realmente o havia criado, quem lhe ensinara que as ferramentas eram extensões das mãos e que o trabalho honesto nunca era motivo de vergonha. O galpão era iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que pendia de um fio desgastado. Matheus encontrou o velho baú de metal, onde seu avô guardava manuais e esquemas de quase todas as máquinas que haviam passado pelo sítio. O cheiro de papel velho e óleo de motor era mais reconfortante para ele do que qualquer outro. "O que faz aqui a essa hora, menino?" A voz de Dona Carmen, a vizinha que ajudava a cuidar do avô Antônio desde seu derrame, o assustou. A mulher de 60 anos apoiava-se no batente da porta, com seu característico cardigã roxo, apesar do calor. "Estou procurando os manuais do Valmet", respondeu Matheus, levantando um caderno de capas gastas. Dona Carmen entrou, mancando ligeiramente. Suas mãos, marcadas por décadas trabalhando a terra, acariciaram a lateral do trator com uma familiaridade que surpreendeu Matheus. Seu avô comprou esse trambolho em 1975, com a primeira boa colheita, depois de 3 anos de seca, disse ela com voz nostálgica. Seu pai tinha mais ou menos a sua idade na época. Todo mundo na vila veio ver. Era o primeiro trator novo em Vila de Santana em anos. Matheus nunca tinha ouvido essa história. Seu pai raramente falava de sua infância, e o avô Antônio, desde que o derrame lhe roubara grande parte da fala 2 anos antes, comunicava-se principalmente com gestos e olhares. "Acha que eu consigo consertar?" perguntou Matheus com um tremor de insegurança na voz. Dona Carmen o olhou de cima a baixo, seus olhos o avaliando com a mesma precisão com que selecionava azeitonas durante a colheita. "Seu avô diz que você tem as mãos dele. Eu acho que você tem algo melhor. A cabeça dele." Ela fez uma pausa e acrescentou: "Os mecânicos da cidade grande querem R$ 500 só para vir olhar. Nós não temos esse dinheiro." A mulher se despediu com um aceno de mão. "Não fique até muito tarde. E não diga à sua mãe que te deixei aqui sozinho." Quando ela se foi, Matheus acendeu uma pequena lanterna que levava no bolso. Abriu o manual em seu colo e começou a folhear as páginas amareladas com diagramas desbotados. Havia algo naqueles esquemas que lhe parecia estranhamente familiar, como se tivesse nascido sabendo lê-los. O velho relógio de parede do galpão, outro sobrevivente de épocas melhores, marcou 11 da noite.
Pela janela, Mateus podia ver a luz acesa no quarto de seu avô. Sabia que o velho estaria acordado, olhando para o galpão, esperando. "Vou fazer você funcionar de novo", sussurrou Mateus para o trator, como se selasse um pacto. "Eu prometo." O metal frio pareceu responder com um leve estalo, como se aceitasse sua palavra. O mundo de Mateus era pequeno. Uma casa de roça com paredes de pedra, campos empoeirados e um galpão cheio de relíquias. Seu pai partira quando ele tinha 7 anos, em busca de trabalho na Alemanha. Sua mãe, Helena, levantava-se todos os dias às 4 da madrugada para assar o pão que abastecia a Vila de Santana e 2 cidades vizinhas. Foi o avô Antônio quem cuidou de Mateus a maior parte do tempo, quem lhe ensinou a respeitar o metal como se tivesse alma. Passaram horas observando motores ganharem vida, limpando velas de ignição como se lustrassem tesouros. Mas, 2 anos antes, Antônio sofreu um derrame. Desde então, só podia observar de sua cadeira de rodas, sua voz forte reduzida a sussurros entrecortados. O pessoal da vila chamava Mateus de distraído. Os professores diziam que ele se perdia demais em seus pensamentos, que era quieto demais. Mas Antônio via algo diferente, uma intuição incomum. "As máquinas não mentem", costumava murmurar Antônio com dificuldade. "As pessoas sim." O trator Valmet fora o orgulho de Antônio, mas quando quebrou no meio da colheita permaneceu morto. Os mecânicos falharam, as peças eram caras e, lentamente, a esperança se desvaneceu junto com as economias da família. Agora, Antônio observava da varanda, seus olhos nublados, mas ainda penetrantes. Quando Mateus lhe perguntou sobre a possibilidade de consertar o trator, Antônio apertou sua mão e disse com dificuldade: "Ele te espera." Naquela noite, sob um telhado de telhas gastas por gerações de chuva e sol mineiro, Mateus passou horas revisando os velhos manuais de Antônio. As páginas estavam manchadas de óleo e dobradas nos cantos. Um fogo se acendeu em seu peito, enquanto traçava com os dedos os diagramas do sistema elétrico. Não sabia exatamente como, mas algo lhe dizia que a resposta estava ali, enterrada na tinta, na memória, no amor transmitido de mãos a mãos. "Ainda está com esses papéis velhos." A voz de sua mãe o assustou. Helena estava na porta de seu quarto, com farinha ainda no avental e o cansaço marcado nas linhas ao redor dos olhos. "São quase 2 da manhã, Mateus." "Acho que posso consertar, mãe", disse ele apontando para um diagrama. "Olha, o sistema de ignição do Valmet tem um projeto diferente dos tratores modernos. Se o problema estiver onde eu acho..." Helena sentou-se na beira da cama. Cheirava a pão recém-assado e ao creme de mãos de alecrim que usava para as rachaduras causadas pela farinha. Ela olhou os diagramas sem realmente entendê-los. "Seu avô passava noites inteiras assim", disse ela com um sorriso cansado. "Seu pai dizia que era perda de tempo. Preferia estar com os amigos no bar a aprender sobre motores." Houve um silêncio. Falar de seu pai sempre criava um vazio no quarto. "Você acha que o pai vai voltar algum dia?" perguntou Mateus, embora soubesse a resposta. Helena acariciou seu cabelo. "O importante não é quem vai embora, mas quem fica", respondeu. "E você tem muito do seu avô, mais do que imagina." Na manhã seguinte, Mateus acordou com o canto dos galos do sítio vizinho. O sol mal despontava por trás das colinas quando ele já estava no galpão. A ferramenta de que precisava não estava lá. Então decidiu visitar Chico, o ferreiro da vila, cuja oficina ficava a 15 minutos de bicicleta. A vila acordava lentamente. As mulheres varriam as calçadas, os velhos se preparavam para sua partida de dominó na praça, e o cheiro de café recém-coado escapava das janelas entreabertas. Mateus pedalou rápido, desviando de galinhas e cumprimentando vizinhos que o olhavam com uma mistura de curiosidade e compaixão. A oficina de Chico cheirava a metal quente e carvão. O homem, com braços como troncos de aroeira e pele curtida pelo fogo da forja, ergueu os olhos da grade de arado que estava consertando. "O neto do Antônio!" exclamou, largando suas ferramentas. "O que te traz por aqui tão cedo, rapaz?" Mateus explicou o que precisava. Uma chave especial para acessar a caixa de fusíveis do trator. Chico ouviu com atenção, assentindo ocasionalmente.
Seu avô me ensinou quase tudo o que sei sobre metais, disse Chico, procurando entre suas ferramentas. Quando cheguei em Vila de Santana, 30 anos atrás, mal sabia segurar um martelo. Antônio me acolheu. Ele encontrou a ferramenta de que Mateus precisava, uma chave em forma de L com uma ponta adaptada. Toma, é sua, disse, colocando-a nas mãos do menino. Antônio tinha uma igual. Eu fiz para ele quando o trator era novo. Mateus tentou pagar com as moedas que havia economizado, mas Chico balançou a cabeça. O que você está fazendo vale mais que dinheiro, disse o ferreiro. Você está devolvendo a vida a algo que todos demos por perdido. Isso não tem preço. De volta ao sítio, Mateus encontrou seu avô na varanda, com o olhar fixo nas colinas. Sentou-se ao seu lado e mostrou-lhe a ferramenta. O Chico disse que o senhor tinha uma igual, disse ele. Antônio sorriu e, com mãos trêmulas, pegou a chave. Seus dedos, antes fortes e seguros, agora se moviam com dificuldade sobre o metal. Ele fechou os olhos por um momento, como se pudesse sentir, através do toque, os anos de trabalho compartilhados com aquela ferramenta gêmea. Era boa, conseguiu articular. Vô. Mateus hesitou por um momento. E se eu não conseguir consertar? E se todos tiverem razão e for uma perda de tempo? Antônio o olhou intensamente. Com esforço, levantou a mão e apontou primeiro para o coração e depois para a cabeça. Confia. Aqui e aqui. Naquela tarde, enquanto o sol começava sua descida, Mateus voltou ao galpão com determinação renovada. Sobre a mesa de trabalho, desdobrou os manuais e diagramas. Ao lado deles, colocou um caderno onde começara a desenhar suas próprias observações. Da janela, podia ver seu avô, agora na companhia de Dona Carmen. O velho tinha o olhar fixo no galpão, como se pudesse ver através das paredes. Mateus levantou a chave que Chico lhe dera, num gesto silencioso de promessa. O tempo deslizou como óleo entre engrenagens, enquanto Mateus mergulhava no trabalho. As horas se fundiram no tilintar de ferramentas e no sussurro de páginas gastas. Lá fora, os grilos começaram seu canto noturno e as primeiras estrelas apareceram no céu de Minas. 3 dias depois, as mãos de Mateus estavam cheias de bolhas e manchadas de graxa. O sol de julho caía implacável sobre o telhado do galpão, transformando o interior em um forno que cheirava a metal quente e suor. As ferramentas batiam contra o chão de terra batida. Ratos corriam atrás dos fardos de palha, e o ar estava impregnado de diesel e poeira. Mateus havia desmontado parte do sistema de combustível, revisado a bobina de ignição e até tentado dar partida no motor com cabos auxiliares. Nada funcionava. O velho Valmete apenas tossia e depois voltava ao silêncio, como um animal teimoso que se recusa a levantar. Você está perdendo seu tempo, zombou o tio Ramiro, passando com sua garrafa de cerveja. Você não é seu avô. Aquilo doeu, mais do que as bolhas em suas mãos, mais do que o cansaço que se instalara em seus ossos jovens. A situação piorou quando seu Estevão, um fazendeiro vizinho, chegou perguntando por serviço de aração. O homem, com seu chapéu de palha perpetuamente enfiado até as sobrancelhas, olhou para o trator desmontado e depois para Mateus. Se o velho Valmete do Antônio estivesse funcionando, eu te ofereceria 2 dias de pagamento para arar meu lote sul, disse ele, e então, olhando para o rosto coberto de graxa de Mateus, acrescentou, mas vou procurar alguém de confiança. Mateus assentiu em silêncio, mordendo o lábio para não responder. Naquela tarde, sob um céu ardente que parecia derreter sobre os campos ressecados, ele sentou-se ao lado de seu avô, sem falar. O velho apoiou uma mão trêmula em seu pulso. Não sei o que estou fazendo, sussurrou Mateus. Talvez eles tenham razão. Antônio apenas olhou para ele. Então, seu dedo trêmulo apontou para o galpão. E escute ele. Naquela noite, enquanto recolhia suas ferramentas, Mateus ouviu algo estranho. Um fraco tic-tac vindo de debaixo do chassi. Não havia feito aquele barulho antes. Algo havia mudado. Sua dúvida não desapareceu, mas algo mais forte começou a criar raízes. A curiosidade. No dia seguinte, Mateus faltou à escola. Sua mãe protestaria, mas isso era mais importante.
Ele passara a noite desenhando diagramas e repassando mentalmente cada passo que havia dado. Algo lhe escapava, algo essencial. A manhã trouxe consigo um calor sufocante que fazia o ar vibrar sobre os campos. Mateus estava no galpão desde o amanhecer, com uma determinação renovada ardendo em seus olhos. "O que você está fazendo aqui? Deveria estar na escola." A voz do tio Ramiro ressoou da porta. O homem segurava um cigarro pela metade e o olhava com desaprovação. "Tenho que terminar isso", respondeu Mateus, sem desviar o olhar do motor. "Terminar o quê? Destruir o pouco que resta do trator do seu avô?" Ramiro deu uma tragada profunda. "Antônio deveria tê-lo vendido em peças há anos. Pelo menos teríamos conseguido algum dinheiro." Mateus cerrou os dentes. Seu tio sempre fora assim, buscando o caminho mais fácil, o atalho, a solução rápida. Não entendia o que aquele trator significava para Antônio, para a família, para a história de seu pequeno mundo. "Por que você se importa tanto com essa sucata?" perguntou Ramiro, aproximando-se. Seu hálito cheirava a fumo e a cachaça barata que bebia desde o café da manhã. Mateus pensou por um momento. Por que ele se importava? Não era apenas para provar que todos estavam errados, embora isso fosse satisfatório. Era algo mais profundo. "Porque é parte de nós", respondeu finalmente. "Do avô, da mãe, de mim. Até sua, embora você não queira admitir." Ramiro olhou para ele com uma mistura de surpresa e desconforto, como se Mateus tivesse tocado numa ferida que ele preferia manter adormecida. "Bah, isso é só sentimentalismo", disse ele, mas sua voz havia perdido parte da rispidez. "Quando você crescer, vai entender que as coisas velhas devem ser deixadas para trás." Quando ele se foi, Mateus voltou ao seu trabalho com foco renovado. Desmontou a caixa de fusíveis, revisando cada conexão, cada cabo. Alguns estavam corroídos, outros mal conectados, devido a reparos improvisados ao longo dos anos. O calor dentro do galpão era quase insuportável ao meio-dia. Mateus tirou a camiseta encharcada de suor e continuou trabalhando apenas de bermuda. Sua pele morena brilhava com a transpiração, enquanto seus dedos, agora surpreendentemente precisos, separavam e limpavam cada conexão. Foi então que ele viu um cabo de aterramento redirecionado incorretamente, uma modificação que alguém fizera anos atrás, provavelmente como uma solução temporária que acabou se tornando permanente. O cabo havia sido conectado a um ponto de massa improvisado, não ao original do projeto. "Não pode ser tão simples", murmurou Mateus, mas seu coração batia com força. Limpou os contatos com uma mistura de vinagre e sal, como seu avô lhe ensinara. Então, com as mãos trêmulas, recolocou o cabo de aterramento em sua posição correta, de acordo com o diagrama original do manual. O sol começava sua descida quando Dona Carmen apareceu na porta do galpão com uma jarra de limonada fresca. A mulher observou o estado do trator agora parcialmente remontado, e depois Mateus, coberto de graxa da cabeça aos pés. "Sua mãe vai me matar quando vir como você está", disse ela, mas havia admiração em sua voz. "Avançou alguma coisa?" Mateus tomou um longo gole de limonada antes de responder. O líquido gelado foi como um milagre em sua garganta seca. "Acho que encontrei o problema", disse ele, apontando para o sistema elétrico. "Alguém modificou a conexão de aterramento, e isso está afetando todo o sistema de ignição." Dona Carmen assentiu, embora fosse evidente que não entendia os detalhes técnicos. O que ela entendia era a paixão nos olhos do menino, a mesma que vira em Antônio décadas atrás. "Seu avô está perguntando por você", disse ela. "Ele está inquieto hoje." Mateus limpou as mãos o melhor que pôde e seguiu Dona Carmen até a casa. O avô estava em seu quarto, olhando pela janela em direção ao galpão. Seus olhos se iluminaram quando viu Mateus. "Eu encontrei o problema, avô", disse Mateus, sentando-se ao lado da cadeira de rodas. "É o cabo de aterramento. Está mal conectado." Antônio assentiu lentamente, como se sempre soubesse. Talvez soubesse mesmo. Talvez tivesse visto o problema anos atrás, mas não conseguiu comunicar depois de seu derrame. Ou talvez estivesse deixando Mateus descobrir por si mesmo, como parte de um aprendizado mais profundo. "Amanhã", murmurou Antônio com dificuldade. "Amanhã
Ele vive. Naquela noite, Mateus mal dormiu. Sua mente repassava o procedimento várias vezes, visualizando cada passo. O vento soprava suavemente pela janela aberta, trazendo o cheiro dos campos de lavanda que cercavam a cidade e o eco distante dos sinos da igreja, marcando as horas. No escuro, suas mãos se moviam como se ainda estivessem trabalhando, ajustando, reparando. Havia algo quase místico nessa conexão que sentia com a máquina, como se o metal e as engrenagens lhe falassem em uma língua que só ele e seu avô podiam entender. Amanhã, sussurrou para a noite. Amanhã veremos se o senhor tinha razão, vô. E enquanto o sono finalmente o reclamava, ele quase podia ouvir o rugido do motor à distância, como um presságio do que estava por vir. A madrugada chegou tingida de azul, filtrando-se pelas frestas do galpão. Mateus havia separado metodicamente cada componente do sistema elétrico. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua mente permanecia clara, focada, como se algo além dele guiasse suas mãos. Bom dia! A voz suave de sua mãe o sobressaltou. Helena estava na porta, já com o uniforme da padaria. Você não dormiu nada, não é? Mateus balançou a cabeça, incapaz de mentir. Helena se aproximou, observando a disposição de peças metálicas, cabos e ferramentas que cobriam a bancada de trabalho. Eu faltei na escola ontem, admitiu Mateus esperando uma bronca. Helena suspirou, mas em vez de ficar brava, apenas bagunçou o cabelo do filho com carinho. Seu professor, o Felipe, foi à padaria ontem, disse ela. Eu expliquei o que você estava fazendo. Ele disse que um dia perdido na aula não se compara ao que você pode aprender aqui. Mateus olhou para ela surpreso. O professor Felipe era conhecido por sua disciplina rígida e pouca tolerância a faltas. Ele também disse, continuou Helena com um pequeno sorriso, que se você conseguir fazer esse trambolho funcionar, ele quer que você dê uma palestra para a turma sobre motores. Diz que você tem jeito para professor. Algo quente se expandiu no peito de Mateus. Ele nunca havia pensado em si mesmo como alguém que pudesse ensinar aos outros. Tenho que ir agora, disse Helena, olhando para o relógio. Dona Carmen virá em 1 hora para ajudar o vovô. Você vai ficar bem sozinho? Mateus assentiu. Quando sua mãe se foi, ele voltou a se concentrar no trabalho. As primeiras luzes do amanhecer agora iluminavam o galpão, revelando anos de poeira, teias de aranha e memórias abandonadas. Num canto, encontrou uma caixa de madeira com as iniciais de seu avô gravadas. Dentro, havia fotografias antigas. Seu avô jovem, de pé ao lado do trator recém-comprado. Seu pai adolescente ajudando na colheita. Até uma dele mesmo, um bebê, sentado no colo de Antônio, no assento do Valmet. Essas imagens lhe deram um novo impulso. Não era apenas um motor que tentava consertar. Era a história de sua família. Com energia renovada, Mateus voltou ao sistema elétrico. Limpou cada contato, revisou cada fusível, verificou a continuidade de cada cabo com um velho multímetro que encontrara. Ele seguiu o circuito da bateria à bobina de ignição, de lá ao distribuidor, e finalmente às velas. Foi então que viu um padrão na ferrugem. As conexões perto do distribuidor mostravam um tipo particular de corrosão, diferente do resto do sistema. Isso indicava um problema localizado de umidade, possivelmente devido a uma pequena goteira no telhado do galpão, bem em cima daquela área do motor. A água, murmurou Mateus. A água tem danificado as conexões toda vez que chove. Ele desenhou o diagrama do sistema em um pedaço de papelão, comparando-o com o manual de 1975 do Valmet. Então descobriu uma pequena discrepância, o cabo de aterramento que ele havia notado no dia anterior. Naquela manhã, enquanto a vila despertava e os agricultores começavam sua jornada nos campos, Mateus teve seu momento de clareza. Não é o motor, é o sistema de aterramento. A conexão defeituosa alterava a sincronização da ignição. Nenhum mecânico havia notado, porque a peça parecia correta à primeira vista. O sol estava alto quando o tio Ramiro apareceu na porta do galpão, mascando um palito e com os olhos semicerrados pela ressaca. Ainda com isso? Perguntou,
observando a desordem organizada que Mateus havia criado. Você é tão teimoso quanto seu avô. Pela primeira vez, Mateus detectou algo parecido com respeito em sua voz. Acho que encontrei o problema, disse Mateus, apontando para o diagrama que havia desenhado. O cabo de aterramento está mal conectado, e isso afeta todo o sistema de ignição. Ramiro se aproximou, examinando o desenho com um ceticismo inicial que lentamente deu lugar a uma expressão de surpresa. Droga, murmurou. Fui eu que fiz essa conexão há anos, quando Antônio teve o primeiro problema com a partida. Era uma solução temporária, mas... Ele se interrompeu, evitando o olhar de Mateus. Mas você nunca consertou direito, completou Mateus. Ramiro assentiu, desconfortável. Surgiram outras prioridades. A colheita, a seca, os empréstimos. Você sabe como é a vida na roça. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de coisas não ditas. Finalmente Ramiro suspirou e arregaçou a camisa. Bem, o que você precisa para consertar? Mateus olhou surpreso. Você vai me ajudar? Fui eu que estraguei, não fui? Além disso, acrescentou com um leve sorriso, alguém tem que garantir que você não leve um choque. Durante as horas seguintes, tio e sobrinho trabalharam juntos. Mateus dirigia, explicando seu plano, enquanto Ramiro contribuía com sua força e experiência. Era a primeira vez que Mateus via esse lado de seu tio, concentrado e sóbrio, com mãos capazes e conhecimento prático. Ao meio-dia, Dona Carmen apareceu com o avô Antônio em sua cadeira de rodas. O velho observava da sombra do ipê próximo, com os olhos brilhando de expectativa. Eu disse a ele que você está prestes a conseguir, explicou Dona Carmen. Ele não quis tomar café da manhã até vir aqui. Mateus se aproximou de seu avô, mostrando-lhe o diagrama e explicando o que havia descoberto. Antônio assentia lentamente, com os olhos úmidos de emoção. Você sabia, articulou com dificuldade. Sabia o que, vovô? Que seria você. No meio da tarde, Mateus já havia conseguido um novo cabo de cobre, limpado os contatos com vinagre e sal e construído um novo ponto de aterramento, seguindo o projeto original. Ramiro ajudou a desmontar a carcaça protetora e a acessar áreas que exigiam mais força do que Mateus possuía. Pronto? Perguntou Ramiro quando tudo estava preparado. Mateus olhou para seu avô, que esperava sob a árvore. O velho levantou a mão trêmula em um gesto de aprovação. Pronto, respondeu Mateus, com o coração batendo como um motor a toda potência. Suas mãos tremiam, não de exaustão, mas de antecipação. O momento da verdade havia chegado. O sol brilhava alto quando Mateus abriu a porta do galpão de par em par. A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. Uma pequena multidão se reuniu em frente ao galpão. Dona Carmen com o avô Antônio em sua cadeira de rodas. O tio Ramiro, que pela primeira vez em anos não cheirava a álcool. Chico, o ferreiro, com suas mãos calosas cruzadas sobre o peito. A mãe de Mateus, que havia deixado a padaria nas mãos de sua ajudante. O professor Felipe, com seu eterno caderno de anotações. E até seu Estevão, o fazendeiro vizinho, mastigando pensativamente uma folha de capim. Mateus limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando um rastro de graxa que ninguém mencionou. O silêncio era tão denso que ele podia senti-lo pressionando seus ouvidos. Tem certeza de que quer fazer isso com o público? Sussurrou Ramiro, inclinando-se para ele. Se não funcionar, vai funcionar, respondeu Mateus, com uma certeza que vinha de algum lugar além da lógica. Ele subiu no assento vermelho desgastado, seus dedos envolvendo a chave de ignição. Respirou fundo. Clique. Zumbido. O motor girou uma vez. 2 vezes. Então... Vrum! Uma explosão de som, profunda e trovejante, encheu o ar. Os pássaros se dispersaram dos ipês próximos, as ferramentas vibraram nas prateleiras. O Valmet 85 ganhou vida como um dragão despertando de um longo sono. Os olhos de Antônio se iluminaram. Ele se agarrou aos braços de sua cadeira, rindo em breves explosões roucas. Ramiro deu um passo à frente, boquiaberto. Minha Nossa Senhora, murmurou. Helena levou as mãos à boca, com os olhos brilhando de lágrimas. O professor Felipe rabiscava freneticamente em seu caderno, como se quisesse capturar cada detalhe do momento. Chico, o ferreiro,
Sorria amplamente, mostrando a falha de um dente perdido anos atrás. Mateus ajustou o acelerador. O motor ronronou suavemente, como se estivesse agradecido. O cheiro de combustão encheu o ar, misturando-se com a poeira e a resina dos pinheiros próximos. "Ele conseguiu!" exclamou Dona Carmen aplaudindo. "O menino conseguiu!" Antônio estendeu a mão trêmula para Mateus. O menino desceu do trator e se aproximou do avô, que o puxou para um abraço desajeitado, mas cheio de significado. "Eu sabia que você podia", sussurrou o velho em seu ouvido. Seu Estevão se aproximou, tirando o chapéu em um gesto de respeito. "Nunca pensei que ouviria esse som de novo", disse ele. "Minha oferta ainda está de pé, rapaz. 2 dias de trabalho no meu lote sul. Pagamento completo." Mateus assentiu, sentindo um orgulho que nunca havia experimentado antes. "Vou ter que testá-lo primeiro", disse, surpreendendo a todos com seu profissionalismo. "Garantir que ele funcione bem sob carga. Posso começar amanhã se estiver bom para o senhor." Seu Estevão riu, impressionado. "Você fala como um mecânico de verdade. Amanhã está perfeito." A pequena celebração continuou enquanto o sol começava sua descida. Alguém trouxe limonada e rosquinhas da padaria. O professor Felipe conversou com Helena sobre as habilidades de Mateus e as possibilidades de uma bolsa para estudos técnicos no futuro. Ramiro explicava aos vizinhos como seu sobrinho havia identificado o problema que desconcertara os mecânicos profissionais. No meio do burburinho, Mateus sentou-se ao lado do trator, acariciando o metal quente do capô. Sentia uma conexão com a máquina que não podia explicar com palavras. Era como se ambos tivessem despertado juntos de um longo sono. A notícia correu por Vila de Santana, como a água de um riacho após a chuva. Antes do anoitecer, Mateus recebeu mais 3 pedidos para consertar maquinário agrícola. A viúva Ramires queria que ele revisasse sua bomba de irrigação. Os irmãos Souza precisavam de ajuda com a colheitadeira. Até o prefeito perguntou se ele poderia dar uma olhada na roçadeira municipal. "Você vai ter que começar a cobrar", brincou Helena enquanto jantavam naquela noite. "Ou vai acabar consertando a cidade inteira de graça." "Não é pelo dinheiro", respondeu Mateus, mastigando pensativamente um pedaço de torta de batatas. "É porque te faz feliz", completou Antônio de seu lugar à mesa. Embora sua fala ainda fosse difícil, esta noite parecia mais forte, mais presente. Mateus assentiu. Exato. Naquela noite, Mateus dormiu profundamente pela primeira vez em dias. Seus sonhos estavam cheios de engrenagens girando, metais brilhando e o rugido satisfatório de motores ganhando vida. A manhã chegou com uma surpresa. Ao sair para a varanda, encontrou um grupo de 3 crianças da vila, todas mais novas que ele, esperando pacientemente. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, esfregando os olhos sonolentos. "Queremos ver como você fez", disse Miguel, o filho do açougueiro. "Meu pai disse que você é um gênio." "Eu quero aprender", acrescentou Lúcia, uma menina de 8 anos com tranças apertadas e olhos curiosos. "Ninguém me deixa mexer em nada mecânico porque sou menina." O terceiro Paulo simplesmente segurava um rádio quebrado. "Você pode consertar isso?" perguntou timidamente. Mateus olhou para eles, surpreso. Ele nunca fora popular entre as crianças da cidade. Elas o consideravam estranho, quieto demais, sempre com as mãos sujas de graxa e a cabeça nas nuvens. "Eu não sou um gênio", disse finalmente. "Eu só escuto o que as máquinas têm a dizer." As crianças o olharam com espanto, como se ele tivesse acabado de recitar um antigo encantamento. "Elas podem falar?" perguntou Paulo com os olhos arregalados. Mateus sorriu. "Do jeito delas, sim." Ele fez um gesto para que o seguissem até o galpão. Lá dentro o Valmet esperava, resplandecente sob a luz da manhã, que se filtrava pelas janelas empoeiradas. Mateus passara a tarde anterior limpando-o, removendo anos de poeira e graxa acumulada. "A primeira coisa é entender que uma máquina não é só metal", explicou, sentindo-se estranhamente confortável neste novo papel de mestre. "É como um corpo, tem sistemas que trabalham juntos, que dependem uns dos outros." As crianças assentiram absortas. Durante a hora seguinte, Mateus mostrou-lhes as partes básicas do motor, explicando em termos simples como cada componente funcionava. Ele permitiu que tocassem,
perguntassem, explorassem. Até Lúcia, inicialmente tímida, logo estava fazendo perguntas sobre o sistema de combustível que deixaram Mateus impressionado. Ao meio-dia, quando chegou a hora de levar o trator para o terreno de seu Estevão, as crianças o acompanharam como uma pequena procissão, correndo ao lado do Valmete, enquanto Mateus o dirigia lentamente pela estrada de terra. O trator avançava com um rugido constante e satisfatório. As rodas levantavam pequenas nuvens de poeira, e o metal vibrava com vida renovada sob as mãos de Mateus. De sua varanda, Antônio observava um sorriso largo iluminando seu rosto marcado pelo tempo e pela doença. Nos campos, outros agricultores paravam para observar, apoiados em suas enxadas e rastelos. Alguns acenavam, outros simplesmente assentiam com respeito. A mensagem era clara. Algo importante havia acontecido em Vila de Santana. Algo havia mudado. E esse algo era Mateus, o menino que ouvia as máquinas, que havia devolvido à vida o que todos haviam dado por perdido. As semanas passaram. O verão ardente do sertão começava a amainar, trazendo manhãs mais frescas e pores do sol que tingiam a vila de ouro e carmesim. O sítio, antes definhando, agora zumbia com energia renovada. Mateus havia instalado uma pequena bancada de trabalho no galpão, com potes etiquetados, bobinas de fio e ferramentas que agora conhecia como velhos amigos. O velho rádio, que permaneceu mudo por anos, voltava a encher o espaço com modas de viola e notícias da capital. O dinheiro chegava em pequenas quantias, R$ 250 por consertar a bomba d'água dos Delgado, 100 por revisar o motor do moinho de azeite, 150 por restaurar a velha Vespa do filho do médico. Cada máquina era um mistério que Mateus abordava com reverência. Cada problema um quebra-cabeça que sua mente decifrava com uma facilidade que surpreendia a todos, inclusive a ele mesmo. Às quintas-feiras à tarde, as crianças da cidade iam ao galpão para o que haviam batizado de a oficina do Mateus. Ele lhes ensinava conceitos básicos de mecânica, como usar ferramentas com segurança, como ouvir a linguagem secreta das máquinas. Lúcia, a menina das tranças, mostrava um talento particular. Suas mãos pequenas eram perfeitas para trabalhar em espaços apertados, onde os dedos de Mateus não alcançavam. "Você tem uma escola aqui", comentou o professor Felipe uma tarde, observando as crianças desmontarem e limparem um carburador sob a supervisão de Mateus. Já pensou nisso seriamente? Mateus não havia considerado que o que fazia pudesse ser ensino. Para ele, simplesmente compartilhava o que amava. "Só estou mostrando a eles o que o vovô me ensinou", respondeu, encolhendo os ombros. O professor sorriu, ajustando os óculos. "Às vezes é exatamente isso que significa ensinar, passar a tocha adiante." Em casa, as mudanças eram evidentes. Helena sorria mais. As contas não pagas que antes se acumulavam na mesa da cozinha, agora diminuíam gradualmente. Até o tio Ramiro havia reduzido o consumo de álcool e passava mais tempo no galpão, aprendendo com o sobrinho técnicas que nunca se preocupara em dominar. Mas a mudança mais profunda era vista em Antônio. Embora seu corpo continuasse fraco, seus olhos haviam recuperado o brilho. Todas as tardes, Mateus empurrava sua cadeira até o galpão e lhe contava sobre seus projetos, mostrando-lhe peças consertadas, discutindo problemas mecânicos. O velho raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras, embora poucas, estavam carregadas de sabedoria. "O segredo não está nas mãos", disse uma tarde, enquanto observava Mateus ajustar a transmissão do trator. "Está no coração." Mateus assentiu, compreendendo. Não era apenas habilidade técnica que consertava essas máquinas, era paciência, respeito pelo trabalho bem feito e um tipo especial de amor que não tinha nome, mas que ele reconhecia nos olhos de seu avô. Uma tarde de setembro, enquanto o sol começava sua descida atrás das colinas, Dona Sofia, a professora aposentada que morava no final da vila, apareceu na porta do galpão. Em suas mãos, ela carregava uma caixa empoeirada. "Encontrei isto limpando o sótão", disse entregando-a a Mateus. "Pertencia ao meu marido. Acho que você lhe dará um uso melhor." Dentro da caixa havia livros, manuais técnicos dos anos 60
cadernos de anotações manuscritas, diagramas detalhados de sistemas hidráulicos e elétricos. Um tesouro de conhecimento que Mateus acariciou com reverência. O marido da dona Sofia era engenheiro em São Paulo, explicou Antônio mais tarde. Veio se aposentar aqui. Ninguém entendia. Sua paixão. Como o senhor, disse Mateus. Antônio sorriu com os olhos úmidos. Como nós. Naquela noite, enquanto jantavam, Helena surpreendeu Mateus com uma notícia. Falei com o professor Felipe, disse ela, servindo um guisado fumegante de batatas e frango. Ele disse que há um programa especial no Instituto Técnico de Belo Horizonte, para estudantes com talentos particulares. Mateus deixou a colher a meio caminho da boca. Belo Horizonte? Mas isso fica a mais de 1 hora daqui. 50 minutos no ônibus da manhã, corrigiu Helena. E há uma residência para estudantes de cidades do interior. Mas e o vovô? E o galpão? E as crianças de quinta-feira? Antônio bateu suavemente na mesa com os nós dos dedos, atraindo a atenção de ambos. A gaiola é confortável, disse com esforço. O voo dá medo, mas o pássaro precisa voar. Um nó se formou na garganta de Mateus. Não quero te deixar, vovô. Você não me deixa, respondeu Antônio. Você me leva com você. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Levantou-se e caminhou até o galpão, iluminado apenas pela luz da lua que se filtrava pelas janelas. O Valme 85 descansava em silêncio, sua silhueta maciça projetando sombras nas paredes. Ele se sentou no assento do motorista, suas mãos acariciando o volante gasto. Tantas memórias em tão pouco tempo. O fracasso inicial, a dúvida, a descoberta, o triunfo. E agora, um futuro que se abria diante dele como uma estrada desconhecida. Atrapalho? A voz de Ramiro o assustou. Seu tio estava na porta, uma figura escura contra o céu estrelado. Não conseguia dormir, explicou Mateus. Ramiro se aproximou, sentando-se em um velho banquinho ao lado do trator. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio. Sua mãe me contou sobre Belo Horizonte, disse Ramiro finalmente. É uma boa oportunidade. Mas não quero ir embora, respondeu Mateus. Há tanto para fazer aqui, tanto para aprender ainda. Ramiro suspirou, olhando para suas mãos ásperas. Quando eu tinha a sua idade, me ofereceram um emprego de aprendiz com um mestre carpinteiro em Ouro Preto. Meu pai tinha acabado de morrer, e Antônio, seu avô, disse que precisava de mim no sítio. Ele fez uma pausa, perdido em memórias. Eu fiquei. Por lealdade, por medo do desconhecido, por comodidade. E a cada ano que passava, esse trem se afastava mais e mais. Ele olhou diretamente para Mateus. Não cometa o meu erro, garoto. Esta cidade estará aqui quando você voltar. O trator estará aqui. Nós estaremos aqui. Mas o seu momento é agora. As palavras de seu tio ressoaram em Mateus com uma verdade inesperada. Ele nunca tinha visto esse lado de Ramiro, reflexivo e sincero, sem a máscara de amargura que costumava usar. Estou com medo, admitiu Mateus. Todos nós ficamos, respondeu Ramiro. Mas medo não conserta tratores, não é? Uma semana depois, o ônibus para Belo Horizonte esperava na praça da cidade. Mateus se despediu de sua mãe, que lhe entregou um pacote com pão com linguiça para a viagem. Despediu-se de Ramiro, que lhe deu um antigo relógio de bolso que pertencera a seu avô. Despediu-se das crianças da oficina, prometendo voltar todo fim de semana para continuar as aulas. E, finalmente, ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas de Antônio, que o olhava com uma mistura de orgulho e melancolia. Obrigado, disse Mateus com a voz embargada, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Antônio pegou sua mão. Seus dedos, embora fracos, transmitiam uma força que vinha de algo mais profundo que os músculos. Você não está no caminho, disse Antônio, lembrando as palavras que tanto haviam magoado Mateus no início. Você é o caminho. Adiante! Mateus abraçou o avô, inalando o cheiro familiar de fumo e loção de barbear que sempre o acompanhava. Então, com um último olhar para o galpão onde tudo havia começado, ele subiu no ônibus. Enquanto o veículo se afastava pela estrada, Mateus olhou pela janela. A cidade encolhia à distância.
Mas ele sentia que não estava deixando nada para trás. Pelo contrário, levava consigo tudo o que era importante: lições aprendidas, confiança conquistada, amor confirmado. E enquanto as rodas giravam sobre o asfalto, ele pensou nas máquinas que esperavam para ser consertadas, nos mistérios mecânicos que aguardavam para ser resolvidos, nas pessoas cujas vidas ele poderia tocar com suas mãos e seu conhecimento. Alguns consertam máquinas, pensou, outros reparam esperanças. E naquele momento, com o sol da manhã iluminando os campos de Minas, Mateus soube que ele podia fazer as duas coisas.